Olá, meus amigos! Hoje nós vamos falar de 7 indicações de cirurgia da vesícula biliar. Não só da pedra na vesícula, da vesícula biliar. Eu sempre venho aqui falar quando não tem indicação de cirurgia, mas hoje vai ser o contrário. Hoje a gente vai falar quando tem que operar. E essas indicações, pessoal, algumas delas estão relacionadas ao sintoma, mas algumas delas elas são indicações cirúrgicas independente do paciente ter sintoma ou não, que são as cirurgias que nós chamamos de profiláticas, para evitar um problema lá na frente, que vai colocar a vida do paciente em risco. Ficou curioso, ser humano? Fica aí comigo. Let's go! Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. Esse canal é destinado ao mundo da cirurgia, curiosidades e tudo mais. Pessoal, quando nós falamos de pedra na vesícula, apesar de existir uma grande vulgarização sobre a indicação da cirurgia de pedra na vesícula, existem pacientes que precisam operar e existem pacientes que não têm indicação de cirurgia. Isso não quer dizer que esse paciente que não tem indicação de cirurgia naquele momento não possa vir a precisar de uma cirurgia em um outro momento. Mas a gente está falando é de ter ou não indicação de cirurgia naquele momento que a gente faz a avaliação do paciente. E aqui nós vamos discutir 7 situações que indicam a cirurgia de pedra na vesícula ou da vesícula biliar, independente de qualquer coisa. Tem que operar. Algumas delas precisam operar mais rápido e outras você não precisa sair desesperado tendo que operar, mas você sabe que tem que se programar para realizar aquela cirurgia. E vamos parar de enrolação. Vamos para o primeiro. O primeiro critério de cirurgia, e esse é indiscutível, é o paciente com sintoma de dor. E aqui, pessoal, a gente tem que abrir um parêntese porque eu estou falando de dor de pedra na vesícula. O que eu mais vejo são pessoas confundindo. Às vezes ela diz, doutor, eu tenho muita dor de pedra na vesícula, eu tenho que operar. Aí a gente senta, quando a gente vai fazer a consulta, que eu converso com aquele ser humano, a dor não tem nada a ver com a vesícula biliar. A dor é outra coisa. E ele achando que era da vesícula, porque ele tem pedra, ele está com dor na barriga da vesícula. Mas não, você pode ter dores na barriga que não tem nada a ver com a vesícula biliar. A dor da vesícula biliar, ela é uma dor clássica do lado direito, debaixo da costela, em forma de cólica, que pode ir para o dorso, pode vir para o ombro, pode vir associada a vômitos e que acontece geralmente depois de uma alimentação muito copiosa. E isso daí é uma dor que começa de início súbito. Às vezes o paciente tem uma dor surda que vai começando devagarinho, que pode ser até uma gastrite, ele está confundindo com a pedra na vesícula. Esse tipo de dor que eu falei para vocês é a dor típica, uma dor típica de pedra na vesícula. É aquele tipo de dor que se o paciente me fala que teve, mesmo sem eu ter um ultrassom, eu já estou desconfiado que aquilo ali é pedra na vesícula. E a partir do momento que tem sintoma, você precisa operar. Por quê? Porque cada vez mais esses sintomas vão aumentar e vão piorar, tá bom? A não ser em situações muito específicas de pacientes que têm um risco cirúrgico muito grande, onde o risco da cirurgia é maior do que ficar com as crises, aí a gente tenta segurar aquele paciente de todo jeito para não operar, para tentar enrolar, para tentar segurar para não fazer a cirurgia, tá? Passando aqui para atrapalhar o seu vídeo porque eu tenho um comunicado. Eu criei um manual do paciente com pedra na vesícula, que explica praticamente tudo, desde a formação da doença, os casos específicos, quando tem ou não indicação para cirurgia, como acompanhar a dieta, como se recuperar no pós-cirúrgico, até curativo você vai aprender a fazer. Se te interessar, dá uma olhada no link na descrição. O segundo critério de cirurgia, pessoal, é quando a gente tem colecistite aguda. Calma que eu vou explicar esse nome esquisito. Colecistite, pessoal, é inflamação da vesícula. Em medicina, tudo são palavras gregas ou latinas que a gente utiliza para dar um nome. Então, por exemplo, esse it significa inflamação. Colecis significa vesícula. Então, colecistite, inflamação da vesícula biliar. E essa colecistite, pessoal, ela pode ser aguda ou crônica. A aguda é quando você acaba de ter uma crise e a vesícula inflama. E a crônica é quando você tem aquela vesícula já inflamada durante muito tempo, porque você ficou tendo crises e crises e crises e crises e não tratou, tá? Isso já é uma crise mais séria, já é uma crise mais avançada. Isso já indica cirurgia de cara e o ideal é que a cirurgia nesses casos seja feita o mais rápido possível,
muitas vezes é feita até mesmo no pronto-socorro, principalmente se essa crise vier com alguns sinais de alerta, como é o caso de febre, como é o caso de uma dor na barriga que se alastra pela barriga toda, que o paciente começa a ter queda do estado geral, que ele começa a dar sinais de que existe uma infecção mais grave e avançando. Isso já indica que esse paciente precisa tratar de forma mais urgente. E às vezes, mesmo que ele não opere, ele precisa ser internado para fazer medicação na veia, para tratar com antibiótico. Às vezes precisa de algum procedimento médico, precisa de um exame mais elaborado e ele vai ter que fazer. O terceiro critério de cirurgia é quando a pedra sai de dentro da vesícula. E o fato da pedra sair de dentro da vesícula e cair na via do fígado, que é essa imagem que eu estou mostrando para vocês, a gente dá o nome de coledocolitíase. Porque litíase é pedra, colédoco é essa viazinha do fígado. Então o nome é coledocolitíase por esse motivo. E quando a pedra escapa, é lógico que você tem que tratar essa pedra que escapou, porque ela saiu, você tem que resolver, porque ela não pode ficar lá. Você não pode operar a vesícula e deixar a pedra lá. Então você tem que fazer uma CPRE, que é uma endoscopia que vem por dentro do intestino e tira essa pedra que está fora e vai lá e tira a vesícula, que foi o que causou aquela pedra ter saído e ter ido para a via do fígado. Isso também é uma indicação de cirurgia, porque a gente imagina que se acontecer uma vez, pode acontecer novamente, aumenta muito o risco do paciente ter uma pancreatite, e esses casos, quando acontecem do ponto de vista clínico, como é que eu percebo que isso pode estar acontecendo? É aquele paciente que fica com o olho amarelo, com a pele amarela, com xixi escuro, quase escuro, e com as fezes brancas. Entende, pessoal? A gente está falando amarelo mesmo, com hepatite. A gente não está falando do paciente que teve dor e ficou pálido, que as pessoas confundem o amarelo com a palidez do momento da dor. O quarto, pessoal, que tem relação com esse terceiro que eu falei, é quando o paciente tem pancreatite aguda. E aqui também não pode ser motivo de confusão, como é o caso da dor. Quando tem pancreatite aguda gerada pela pedra na vesícula. E 80% das pancreatites são causadas por pedra. Tanto é que se a pessoa tem uma pancreatite do nada, a primeira coisa que a gente investiga é se esse paciente tem pedra na vesícula, porque é a principal causadora de pancreatite. E a pancreatite, pessoal, é a inflamação do pâncreas. Essa imagem que eu estou mostrando para vocês. O pâncreas é um órgão que fica bem na saída do colédoco, da via do fígado. Se a pedra desce em entope, o pâncreas ele tem um monte de enzimas que é como se fosse um detergente. Como ele está entupido, como ele está obstruído, essas enzimas vão começar a digerir o próprio pâncreas. Vão começar a gerar um processo inflamatório, porque é como se estivesse digerindo o pâncreas. Vocês entenderam? E isso já é uma doença mais grave. Consequentemente, se a pedra na vesícula é a causadora dessa doença que é mais grave, eu tenho que tratar a pedra na vesícula. Só que às vezes, durante a pancreatite, não é o melhor momento para operar da vesícula. Você tem que esperar aquilo ser tratado, aquele processo esfriar para poder partir para a cirurgia de pedra na vesícula. A quinta indicação de cirurgia, essa é um pouco mais difícil acontecer, é a vesícula em porcelana. Literalmente, pessoal, é quando a vesícula cria uma capa em torno dela de cálcio, como se a vesícula ficasse como uma porcelana, como se a parede da vesícula fosse uma porcelana, mas é porque ela está calcificada. E isso tem relação principalmente pelo fato da vesícula em porcelana aumentar o risco do paciente ter câncer de vesícula biliar. E é por esse motivo que geralmente esses pacientes têm a indicação de cirurgia de pedra na vesícula ou de vesícula em porcelana no caso, mesmo que não tenham sintoma nenhum. Aí o paciente não tem sintoma nenhum, é uma emergência? Não. Ele pode se programar para operar, ele não está tendo dor, ele não vai ter complicação, mas ele precisa fazer a cirurgia. Ele vai lá, se programa na calma, ajusta a escola dos meninos, ajusta as férias na faculdade, no trabalho, vê com o marido, vê com a esposa o melhor momento, aí vai lá e opera na tranquilidade, sem correria. A sexta indicação cirúrgica são pólipos grandes dentro da vesícula biliar. E aqui a gente está falando de pólipos maiores do que 1 centímetro. O pólipo, pessoal, desde que ele cresça, ele ultrapasse 1 centímetro, já existe um maior risco desse pólipo desenvolver malignidade ou mesmo ter malignidade dentro dele. Como a gente está falando de câncer de vesícula biliar, que é um câncer extremamente sério, agressivo, com uma mortalidade muito alta,
a gente não vai querer descobrir lá na frente. A gente já resolve logo agora, para nem sequer sonhar que isso poderia acontecer. Com esse tipo de coisa a gente não brinca. Isso também não quer dizer que você tem que sair descabelada, desesperada, feito doida para operar. Você também vai poder se programar, ajustar o melhor momento para fazer uma cirurgia com tranquilidade, mas precisa resolver. E a sétima e última indicação é quando a pedra é muito grande. E aqui, pessoal, muito grande vai variar do artigo. Tem artigo que fala acima de 2 centímetros, tem artigo que fala acima de 3, e aí o ponto de corte vai variar. Mas o que acontece? A pedra grande, acima de 2 a 3 centímetros, aumenta o risco também do paciente ter câncer de vesícula biliar. Esse tipo de situação, mesmo que o paciente não tenha dor, não tenha sintoma, que ele nunca tenha sintoma, ele tem que operar para evitar o problema lá na frente. Da mesma forma daquelas outras situações que eu falei, isso não é uma emergência. O paciente não precisa sair desesperado. Ele pode se programar, ele pode ver o melhor momento, ele pode esperar as férias das crianças, as férias do marido e vice-versa, do trabalho, da faculdade, ver o melhor momento para realizar aquela cirurgia, porque o que ele está fazendo é uma cirurgia profilática, para evitar um problema lá no futuro, lá na frente, que se Deus quiser, ele nunca vai saber que iria acontecer. Pessoal, se esse conteúdo foi útil, se ele te ajudou, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal. Completamente gratuito, eu ganho a presença de vocês e vocês recebem vídeos quase diários. Um abraço no coração de vocês, fiquem com Deus e aproveitem a vida com quem faz bem a vocês.